Vou apresentar agora a análise crítica do artigo que foi realizado. A análise crítica será realizada por mim, Nayara, e pelo aluno Matheus. Então, primeiro, a gente faz uma análise do título e do tema. Então, eu acho que o título e o tema, eles estão coerentes. Como o artigo, o tema realmente precisa ser explorado, né? Para ver um maior desenvolvimento de subprodutos. A gente percebe que determinação dos parâmetros cinéticos durante o processo de secagem da casca do abacaxi está bem claro e foi o que foi tratado durante todo o artigo. Porém, eu acredito que os autores deixou um pouco vago se eles são alunos, se eles são docentes, não tem nenhuma especificação, principalmente por se tratar de 3 universidades diferentes, a gente fica meio confuso se eles são alunos mestrando, se são doutorando, se são apenas docentes, se são alunos, então deixou um pouco, ficou meio confuso. Agora, partindo para o contexto do artigo, a gente vai falar um pouco da introdução. A introdução, para mim, ficou faltando um pouco falar mais sobre o processo de secagem e também faltou um pouco falar sobre a cinética utilizada. E a justificativa, que só me fala que, portanto, o presente trabalho tem como objetivo realizar a cinética da secagem da casca do abacaxi em diferentes temperaturas e ajustar os modelos matemáticos, empíricos e difusivos usados experimentais. Assim, ficou faltando alguma coisa para mim. Para mim, eu acho que teria que ter falado um pouco mais o porquê disso aqui, por que ela quis realizar essa cinética. Por quê? Para ter um melhoramento de algum equipamento, para melhorar o processo de secagem, diminuir ou aumentar. Então, ficou faltando um pouco para mim isso na justificativa. E como também se trata de uma publicação em revista, né? Não teve revisão de literatura, então ficou bem sucinto esse artigo. Já partindo para a parte da metodologia, eu acho que ficou faltando muita coisa. Por exemplo, a gente, ao meu ver, pelo menos, referência bibliográfica, citação, né? Da onde veio, de onde ela tirou cada coisa para ser realizada a metodologia, não teve quase nada. Ficou faltando muita coisa. Também, para mim, faltou falar, né? As perdas das propriedades sensoriais e organolépticas, que o quê? Que é quando acontece, que o produto passa, né? Principalmente se tratando de abacaxi. Então, eu acho que ficou faltando um pouco disso. Ainda mais abacaxi que é muito ácido, né? Então, teria que falar que ele perde um pouco dessa acidez, mas não tá falando. O intervalo de tempo de cada secagem para temperatura, porque a secagem ela tem que ser realizada de maneira controlada. E hora nenhuma essa metodologia me fala isso. Quais foram esse tempo entre cada secagem? Também não me fala se houve uma padronização no corte das cascas, qual que é a espessura de cada casca, ou diâmetro, o que seja, porque o que a gente sabe? A gente sabe que cada parte vai haver uma quantidade maior de água do que outra. Então, se não houver uma padronização, não tem como a gente determinar certinho. Então, quanto mais padronizado, melhor a nossa metodologia. Então, melhor a explicação. Então, não tem isso falando no artigo em momento algum. Na metodologia, né? E também, não foi, aqui também fala que como foi estabelecida a velocidade do fluxo de ar, uma vez que ele me fala que foi a 1,5 metros por segundo. Como que ela chegou nessa velocidade, que tem que ser empregada essa velocidade para essa secagem? Não me avisa, não me informa. E também não me informa como foi estabelecida aqui, ó, a determinação das 3 temperaturas, porque ela me fala que foi a 45, a 55 e a 65. Tá, beleza. Mas de que forma que foi determinada essas 3 temperaturas? Alguém falou alguma coisa?
estava escrita em algum lugar, eles tiveram base em outros trabalhos. Isso não informa. Também não me informa o fluxo de ar, se o fluxo de ar foi paralelo, se o fluxo de ar foi cruzado, porque a gente sabe que o secador de bandeja, ele opera desses dois modos. Então ele não me fala qual que foi o método utilizado. E eu acho que o outro, que é o último, para mim também que ficou faltando um pouco, é o critério de convergência para regressão linear. É aquele 0,001, 0,001, 0,01, que não foi apresentado, que a gente sabe que na regressão linear, para a gente fazer um zero faz diferença, e não foi informado nada disso. Então, assim, ficou muito faltando. Ela apresentou os resultados, mas a gente vai ver que não ficou na metodologia, isso tinha que ter sido descrito para quando a gente for entender o resultado, a gente já saber de onde partiu, né? Beleza. Continuando a análise crítica da metodologia em relação à análise dos dados, quais recursos que ele utilizou, né? Quais os métodos que ele utilizou. Então, isso foi um ponto muito positivo da metodologia, né? Teve algumas críticas negativas, né, abordadas pela Nayara, mas esse foi um ponto positivo ali. Ele demonstrou muito bem as fórmulas, os modelos matemáticos, depois como seria realizado essa comparação entre os modelos, né, todas as formas e parâmetros foram muito bem explicados, né. Então, em relação a essa parte, né, a indicação desses recursos e métodos foi muito bem exposta pelos autores. Agora vou estar iniciando a análise crítica dos resultados. E agora na apresentação. Em relação à apresentação, só tem coisa boa a falar. Abundância de gráficos, figuras, tabelas, né, de forma clara, objetiva, ordenada. E o autor ele, né, não poupou o uso, né, de figuras, tabelas, inclusive o que me chamou muita atenção, essa figura 3, né, em um determinado tempo lá, mostrando como né, esse gradiente de remoção de umidade do interior do produto. Então, em relação a como ele apresentou esses dados, né, como esses resultados foram obtidos, isso também só foi, não sei, foi muito acertativo neste quesito de apresentação. Agora, e já em relação à discussão, interpretação e a interpretação dos resultados, o autor teve pontos positivos, teve um ponto positivo e teve um ponto negativo. Vou começar pelos pontos positivos, mesmo colocando aí o negativo primeiro. Os pontos positivos é que todas aquelas tabelas que eu já mostrei ali na apresentação, tudo que foi apresentado, ele foi referenciado. Ó, aqui eu pus alguns trechos lá. Ó. Fato esse também observado por Santos, diferente do observado por fulano, também observado. Então sempre ali ele trazia a interpretação e baseando também de outros autores, fazendo sempre essa citação, né, utilizando como referência o trabalho de outros autores. Então, a discussão, né, e interpretação, nota 10 neste quesito. O que me chamou a atenção de ponto negativo foi apenas ali na apresentação, né, dos parâmetros utilizados lá para comparar os modelos, para saber qual o modelo que foi melhor dos três, né? Que é o modelo de Newton, Page e Perry. Então, quando ele foi mostrar por que o de Page foi escolhido como melhor, eu acho que faltou uma melhor didática, porque, ó, como a gente pode notar nesse ponto vermelho aí, ó, tá falando que aqui quadrado, né, obtiveram maiores valores para um, menores para outro,
Mas aqui ele não, acho que faltou explicar para alguém que é leigo, que não tem esse conhecimento estatístico, o que significa, por que, que o maior resultado é ruim para aquele modelo matemático, por que o menor resultado é bom. Então ali eu acho que só nesse ponto. Em outros pontos ele fez isso. Ele explicou, né, em relação a propriedades termodinâmicas, foi muito bem apresentado e uma didática muito boa, mas ficou faltando para mim nesta parte desses parâmetros lá utilizados para definir qual foi o melhor modelo matemático. Cabe ressaltar também os pontos importantes obtidos ali nos resultados. Foram dois. O primeiro foi em relação ao modelo matemático de Page, que foi o que se melhor ajustou aos dados experimentais. E lá nos resultados ele também, né, citou de outros autores que também obtiveram, né, esse resultado, né, confirmando a pesquisa de outros autores. E também através lá dos resultados obtidos do modelo de Page, que a temperatura que possibilitou maior quantidade de calor transferido para o produto foi de 65 graus. Então, num ponto é meio óbvio, né, que a maior temperatura, maior delta de energia produz a maior taxa, né, de transferência de calor, mas foi através dos cálculos ali, dos testes de correlação que ele obteve esse resultado. Em relação às conclusões e implicações, temos dois pontos positivos. Que o objetivo foi alcançado. Então, ali que era realizar a cinética de secagem da casca nas temperaturas, né, controle o modelo, né, que melhor se enquadra, secagem, isso foi um fator, um ponto positivo. E o outro ponto positivo, né, nas conclusões, foi, né, dar uma solução para o que ele abordou na introdução lá, do desperdício e tal, que seria essa utilização da casca do abacaxi para extração de pectina e produção de biofilme. Então, é isso. Agora, em relação à redação e estilo que os autores utilizaram para escrever, transcrever, né, o trabalho, o artigo científico, teve um ponto positivo e outro negativo. O negativo é bem pequeno, mas teve. O estilo da escrita, o jeito como foi interpretado, foi muito objetivo, ordenado, e o jeito, a linguagem utilizada foi de fácil entendimento. Então, outro ponto bem positivo dos autores, né? Só que teve um lado negativo lá. Neste trecho, lá na página 7, né, tem um erro de português. Ó. O comportamento este diferente do observado por Martins et al. 2014. Seus estudos de secagem. Aqui o erro no eu, né? É em seus estudos de secagem. Mas tirando isso, top. Foi tranquilo a leitura ali. Você dá para entender bem. Né? Isso, né? Em relação à redação do estilo. A análise crítica da coerência geral do relatório fica com um ponto positivo, né, e um ponto negativo. No caso, dois pontos negativos. O primeiro é que, em geral, é coerente, porque ele, né, no final, ele alcança o objetivo, né, descobre qual método de secagem melhor descreve o processo da cinética. Porém, haja visto que foi abordado na introdução, ficou muito simples, porque ele nos fala lá que a casca do abacaxi é amplamente utilizada como fonte de hemicelulose, que também é rica com
componentes valiosos como a bromelina, que tem um valor no setor alimentício e terapêutico. E lá no final da conclusão fala da pectina para a produção de biofilme, mas ao decorrer do artigo, né, ele não nos mostra se essas substâncias, após a secagem, vão continuar no alimento. Pois como nós da engenharia de alimentos, nós sabemos que ocorrem sim mudanças, né, substâncias podem degradar, fica muito vago. Então não foi coerente aquilo que ele falou lá na introdução, aquilo que ele fala na conclusão, com o artigo científico. Ficou muito simples, né? Faltou. E ele chegou depois a né, nem pesquisar, nem citar isso, né, no decorrer do artigo científico. Agora, por último, a análise crítica das referências. Nas referências, teve 2 pontos. Um ponto positivo e outro negativo. O negativo já foi, né, abordado pela Nayara, né? Faltou ali na metodologia, né, referenciar, né, mostrar outros pesquisadores que utilizaram a mesma metodologia e tudo mais. Agora, já em relação aos resultados, não. Como eu já até abordei na análise crítica dos resultados, a gente teve ali toda uma interpretação e discussão dos dados, sempre citando, sempre referenciando o trabalho de outros pesquisadores. Então teve esses dois pontos. E no mais, encerra aqui a análise crítica e, em geral, né, pode-se dizer que é um bom relatório, né, cumprindo o objetivo, né, aquele foi feito. Beleza? Cumpriu lá o objetivo. Só que nota-se, né, mais pesquisas nessa área, né, para a gente não só conhecer, né, o parâmetro da temperatura, variou a temperatura, como o modelo se enquadra e tal. Poderia também colocar mais parâmetros para ver como vai comportar os modelos matemáticos com os outros parâmetros, alterando como vai ser a secagem e sempre ele pensando também na qualidade daquilo que vai ser seco. E aí lá no final eu vou poder aproveitar essas substâncias benéficas naquele alimento. Vai ter hemicelulose suficiente depois do processo de secagem. E qual o método de secagem, qual o parâmetro ali que eu estabeleço que eu não tenha perda desses componentes? Como eu seco sem ter essa perda? Para eu poder realmente aí, né, tá dando uma resposta a esse problema que ele tanto citou na introdução lá, desperdício, questão poluição ambiental. E aí? Como eu faço secagem para ainda ter aqueles benefícios do produto, as qualidades dele? Então, no mais, é isso.